Marcos Dantas. Muito bem, são 7h16. Estamos de volta aqui com o nosso Panorama 95 nesta manhã de terça-feira. E como você já sabe, toda terça-feira é dia do quadro Por Dentro dos Seus Direitos com o subcoordenador do PROCON de Caicó, Dr. Márcio Leonardo. Panorama 95 apresenta Por Dentro dos Seus Direitos. Dr. Márcio Leonardo, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes do Panorama 95. Vamos começar aqui com o assunto que nós já tratamos aqui na abertura aqui do nosso programa, que ontem o prefeito de Caicó, Batata Araújo, ele publicou um decreto autorizando o reajuste dos preços dos mototaxistas aqui do município de Caicó. Agora, corrida entre bairro, no mesmo bairro ou de um bairro para outro vizinho, R$5. Corridas de um bairro passando por um segundo e seguindo para um terceiro bairro, R$7. Dá para entender, por exemplo, está bem explicado essa publicação? Ou você acha que o cliente, o consumidor, ele poderia... Eu pergunto porque o WhatsApp aqui da 95 não para de ser acionado aqui, né? De pessoas que não conseguiram entender. Essa explicação poderia ser melhor para o consumidor? Olha, Marcos, primeiramente, vamos partir do ponto de que é uma prestação de serviço, há uma relação de consumo, certo? O serviço do mototaxista, ele é, em tese, uma espécie de transporte público, é um serviço concessionado, né? Concessionário do poder público, que devia ser prestado pelo poder público. Então, cabe ao poder público regulamentar, isso aí está correto. O primeiro ponto que eu mesmo tive acesso à legislação, acho que fica um pouco obscuro em relação a essa questão, quando se fala de um bairro para o outro, de um terceiro bairro. A gente fala tanto em Caicó, Zona Norte, Zona Leste, Zona Oeste, Centro. Não vou discutir aqui o conteúdo da lei, mas eu creio que tem que ser claro. É correto que haja uma publicidade, certo? É bom que haja discussão, porque pode ser até alterado algum texto, já que é um decreto. Pode haver alguma alteração, e o número de ligações de pessoas que não estão compreendendo é o que deveria fundamentar uma explicação melhor, porque há bairros aqui, os bairros são contíguos, né? Em tese, você anda ali, transita Boa Passagem, Vila do Príncipe e Recreio, são 3 bairros, seria um preço mais caro, muito mais próximo do que se você andasse, por exemplo, Boa Passagem, Centro e Penedo, que são praticamente 3 bairros contíguos também. Então, já que se trata de uma relação de consumo, e que nessa relação de consumo existe uma proteção especial da lei para o consumidor, então tem que ficar tudo muito claro. Talvez fosse até mais conveniente dividir a cidade em regiões. Uma coisa que nesse ponto a gente não pode concordar é que esse reajuste aconteça dentro da festa de Santana. Dá a entender que o motivo do reajuste é a festa de Santana, e isso não é correto. O que é que poderia fundamentar com muita justificativa um aumento de preços seria aqueles aumentos sucessivos que nós vimos de combustível há alguns meses atrás. Às vezes, na mesma semana, a Petrobras estava lançando aí um novo aumento sobre o preço dos combustíveis, certo? Então, aquilo ali poderia fundamentar, sim, um aumento do preço do mototáxi, um reajuste. Hoje, que houve uma suspensão desses aumentos, por enquanto está tudo suspenso, não está acontecendo novamente com aquela intensidade que vinha antes, a gente pode pensar que o eventual aumento, lembrando que a lei não determina o aumento, a lei ela autoriza, o decreto autoriza que haja um aumento, um reajuste. Faz parecer que é por causa da festa de Santana. Isso não é bom, isso é incorreto, porque poderia configurar um aumento de preço sem justa causa, certo? Sem justa causa. Enfim, o que cabe ao consumidor é conversar com o seu mototaxista, aquela pessoa que ele contratar, é um contrato, embora seja bastante informal, Marcos, seja tudo de boca, você pega ali e paga. O importante é que antes de você subir naquela moto que você parou, que você deu a mão, ou que você ligou, chamou para sua casa, ou que você encontrou num ponto mesmo de mototaxistas, discuta o preço. Olha, vou daqui para tal bairro, quanto fica? Se ele fica tanto, você pode consultar outro mototaxista para saber o preço. Às vezes uma pessoa faz um preço diferenciado. Mas essa comunicação tem que ser antes da pessoa subir na moto. Exatamente, o correto é que seja antes. Olha, fica muito difícil, vai ser muito complicado uma discussão sobre o valor depois que você fez a corrida. Isso aí vai acabar esquentando um ânimo, pode se tornar até um caso de polícia. Isso aí é incorreto. O certo é que você tenha informação plena, porque o mototaxista, ele não vai adivinhar qual é o seu trajeto. Olha, eu vou de tal local para tal
local, fica quanto? No meio aqui eu vou ter que parar na casa de um parente para deixar uma encomenda. Aí vamos seguir caminho, fica quanto? Então é um trato, é um contrato, ele tem que ser explanado antes de ser cumprido, antes de ser executado. Então, você vai fazer um trajeto, seja qual percurso for, converse com o mototaxista, pergunta quanto fica, pergunta se faz um menos. Isso é um direito do consumidor. É um direito do consumidor. E a negociação ali tem que ser respeitada. Tem que ser respeitado. O que for acertado entre as partes tem que ser respeitado. É errado acertar uma viagem por R$5 e quando chegar o consumidor apresentar R$4 aquele mototaxista. Não, só tem isso aqui. Isso aí pode configurar até um estelionato. É errado o mototaxista estabelecer um valor de R$5 e quando chegar no destino cobrar um preço maior por algum motivo. Aí já é um aumento de preço sem justa causa, certo? Ou seja, é correto que haja uma regulamentação, é correto que isso seja publicado, que haja um pleno conhecimento de todo mundo, certo? Aí a discussão, Marcos, é salutar. Quem realmente não está compreendendo, quem acha que está errado, quem acha que pode causar algum problema, exponha isso. É com a discussão jurídica que se cria um melhor direito. E é disso aí que nasce a melhoria para todo mundo. Agora me diga uma coisa, nós temos, por exemplo, um decreto assinado aí pelo Poder Executivo que limita o preço máximo de R$5 e R$7. Esse preço ele tem que valer para todas as épocas do ano, por exemplo, ou em alguns eventos, festa de Santana, carnaval, o profissional ele pode cobrar mais caro, além do preço que esse decreto estipula. Olha, Marcos, um evento festivo ele não deve servir de fundamentação para aumento de preço, certo? O que deve servir de fundamentação para aumento de preço é aquilo que onere o custo do serviço, certo? O aumento de preço no veículo, aumento de preço no custo de manutenção do veículo, nesse caso da moto, ou o táxi também, o aumento do preço do combustível, o aumento anual do salário mínimo, tudo isso pode fundamentar. A festa por si só não pode fundamentar. No caso do táxi, que trabalha com o taxímetro, que mede ali a distância, às vezes 1 minuto do tempo de corrida, você pode pegar para fazer um trecho, para seguir para uma festa, por exemplo, que haja um engarrafamento, e aí você vai ser maior onerado por aquele serviço, mas não é por causa de um evento festivo, mas porque demorou mais a corrida. Mas olha, festa de Santana, São João, outros eventos, não devem servir de fundamentação para aumento de preço por si só, certo? Como eu falei, o que fica mais estranho é um decreto desse lançado agora, na festa de Santana. Isso ele teria maior fundamento no que tange ao direito do consumidor. Olha, direito administrativo é uma área, direito do consumidor é outra. Às vezes entram em embate, de fato, certo? A legislação do consumidor é protecionista. Ela coloca o consumidor numa situação de hipossuficiência e dá a ele uma proteção especial, certo? Então, pro direito do consumidor, embora o poder público, ele tenha esse poder chama discricionário de atuar de acordo com a sua conveniência e oportunidade, para ele pode publicar agora, pode publicar quando quiser. Pro direito do consumidor, fica estranho o aumento de preço agora na festa de Santana. Seria muito mais justificável se ele fosse alguns meses atrás, quando estávamos sofrendo aqueles aumentos repetitivos do preço do combustível. Com relação, por exemplo, à questão de, às vezes você pega um táxi, um mototaxista, e você cobra um preço, ele anuncia que é um preço, e muitas vezes, por exemplo, há necessidade dele esperar, quando chega naquele destino, esperar um pouco mais do que deveria. E naquela espera há um reajuste, um preço a mais cobrado. Isso também é legal? Olha, Marcos, o taxista, ele deve trabalhar, é um outro método diferente de trabalho. É diferente do Uber, que não existe em Caicó, por exemplo, é diferente do mototaxista. Porque o Uber e o mototaxista não trabalham com taxímetro, né, medindo ali o valor daquela corrida. Então, quando o taxista decide não usar esse meio, decide cobrar pela corrida, pela viagem em si, então é um acordo. Se você vai pedir para esperar, avise antes. Às vezes, quando chega no local, você pode, se você tem uma viagem, um trecho para fazer, espera que a gente está certo, ou pega a viagem de volta. Às vezes você marca de ligar de volta. Tudo é contrato, Marcos, tudo é conversa. O contrato ele tem que ser cumprido. Agora, a lei prevê que o contrato pode ser alterado de acordo com certos fatores. Principalmente se são força maior, caso fortuito e ato do príncipe. Quando você, por exemplo, estabelece aquele contrato,
com particular, com poder público, seja quem for, e por algum motivo, alguma situação da natureza, algum fato humano, que poderia ser, por exemplo, uma demora excessiva, ou uma blitz que atrasou o trânsito, ou até um acidente de trânsito envolvendo um terceiro, que fez o taxista ficar parado muito tempo, perdendo outra corrida, gastando mais combustível, etc. Então esses fatos, eles podem alterar a onerosidade inicial do contrato, da contratação. Parece uma coisa muito simples fazer uma questão de direito, uma questão profunda de direito, mas na relação de consumo, primeiramente, o trato inicial, a oferta publicitária deve ser cumprida. E quando a oferta publicitária é divergente, há ofertas diferentes na mesma contratação, vale para o consumidor a oferta menos onerosa, certo? Mas tudo é questão de conversa. Tudo é questão de conversa. O que não pode haver é exploração. O consumidor não pode, em momento nenhum, se sentir lesado. Se houver uma alteração de preço, se o taxista cobrou R$20 e no fim só ele não vai poder ser 20, vai ter que ser 30. Explique por que tem que ser 30, porque o direito de informação para o consumidor é o mais importante de todos. Ok, então eu acho que essa questão do preço, dos novos preços dos mototaxistas e coletivo ficou bastante explicado, né? Vamos aqui partir para outro assunto. Nosso ouvinte cobra e a gente claro que isso estava na nossa pauta para hoje também, porque os últimos dias da festa de Santana, né? Festas de clubes, né? O ouvinte pergunta, queremos saber sobre as festas. Vai poder cobrar rolha, né? É correto cobrar rolha para entrar com bebida? É correto cobrar locação de mesa? É legal? É ilegal? Olha, Marcos, minha opinião sobre esse assunto nós já demos aí. Já no ano passado, inclusive, viralizou nas redes sociais. Uma questão é o entendimento da lei. Eu trabalho com abertura de processo, certo? Eu, na minha abertura de processo de uma reclamação administrativa aqui no PROCON, em Caicó, eu posso interpretá-la de forma extensiva, analógica, posso usar legislações similares ao direito do consumidor, de direito civil, direito administrativo, para interpretar e abrir uma reclamação. A questão os consumidores não se ajudam, certo? Esse é um ponto que tem que ficar bem claro. Eu sempre digo que o primeiro órgão de defesa do consumidor é o consumidor. Se sua ajuda é lotar as filas de festa para depois ficar reclamando, você não está se ajudando, você está se atrapalhando e impedindo que o direito consiga evoluir. As reclamações são muito poucas. Houve, eu acho que no ano passado, umas 4 ou 5 aqui, todas referentes a pessoas que compraram o ingresso da festa e por algum motivo não foram para a festa. Em alguns casos houve restituição, outros casos foram encaminhados para a via judicial. Em relação à rolha de festa, cobrança de mesa, eu tenho o meu entendimento, certo? Que no direito do consumidor, só se pode cobrar do consumidor por um produto que foi entregue ou por um serviço que foi prestado. A rolha não configura nem uma coisa nem outra. O aluguel de mesa e cadeira, ele pode ser justificado, certo? Desde que o dono do evento, que organiza o evento, justifique, prove que ele está pagando, que ele sublocou aquilo, porque às vezes você aluga um clube, e o clube já fornece mesa e cadeira, sem onerar o preço do aluguel por aquela noite. Então, se o contrato for dessa forma, se torna ilegal a cobrança pela mesa e cadeira, certo? E ainda quando é legal a cobrança pela mesa e cadeira, aí retorna, que é o meu entendimento jurídico, seria necessário que o clube, dentro da contabilidade que é feita pelo Corpo de Bombeiros, porque quem estabelece quantas mesas e cadeiras e quantas pessoas podem participar daquele evento é o Corpo de Bombeiros, certo? Então, se o Corpo de Bombeiros estabelecer que em certo clube a possibilidade de haver ali 300 mesas, então não seria legal se o clube disponibilizar de 150 para aluguel, se ele provar que está gastando por aquelas mesas e cadeiras, e disponibilizar que o consumidor entrasse com mais 150, a mesma quantidade. Quem chegasse primeiro poderia entrar com sua mesa. Qual é o problema disso aí? Essa atuação, o que poderia realmente exigir o cumprimento desse entendimento seria a equipe de fiscalização do PROCON. Só que diferente de Márcio aqui em Caicó, a equipe de fiscalização não pode trabalhar com interpretação extensiva da lei, com interpretação analógica da lei, certo? Tem que trabalhar em cima da lei. Não existe legislação que trate sobre esse assunto. Se você procurar hoje pela internet, você vai achar algumas decisões judiciais que falam, por exemplo, de rolha em restaurantes, em casas de vinhos, aí você paga uma rolha para levar um vinho seu de casa, em algumas churrascarias, você paga uma rolha para entrar com uma cerveja especial que você fabrica, que você comprou em certo local. Isso há discussões, algumas sentenças sobre esse assunto, mas você não encontra sobre festa decisão judicial, você não encontra sobre festa legislação, especificamente. O máximo que você vai encontrar é sobre meia entrada,
certo? Nesse caso, nós tivemos aqui aquelas denúncias de que em Caicó estavam vendendo a senha inteira e a senha de estudante pelo mesmo preço. Esse é o tipo de atuação que, se o fiscal do PROCON flagrantear, se ele se deparar com a situação, ele vai ser obrigado a multar o estabelecimento. Agora, tem que também ter denúncia, né? E outra coisa, e o cliente também tem que exigir o seu direito, porque a gente sempre bate nessa tecla aqui. O doutor Márcio Leonardo está há 3 anos, ou quase 4 anos aqui no nosso programa. Ele traz a interpretação do Código do Consumidor. Agora, a cobrança efetiva dos direitos é o cliente. Exatamente. É naquela hora que ele tem que usar pelo direito. E quando ele não consegue exercer o direito, porque ele está sendo barrado por outra pessoa, se você chega na loja, como houve até imagens, vídeos que foram apresentados, Marcos, a pessoa chega no local de venda de festa, aí pergunta pela senha do estudante. Não, aqui é tudo o mesmo preço. E o pior, você pede a senha do estudante, vem a senha dizendo que é do estudante, meia, e está sendo cobrado o mesmo preço. Isso é um absurdo, isso é inaceitável. E essa meia entrada, ela vale tanto para a área VIP, vale para qualquer área e vale desde o primeiro lote. Você, quando colocou em venda, tem que haver a senha do estudante. Isso aí é obrigatório. E a pessoa tem que exigir, pode exigir. Tem que exigir. Se ele for descumprido, Marcos, se você não receber, o direito não for viabilizado, você não pode pegar no pescoço de ninguém, empurrar, você não pode pegar a sua senha e sair correndo. Então, as pessoas que mostraram os vídeos, eu orientei que encaminhasse através do perfil do PROCON no Facebook, porque os fiscais devem comparecer aqui amanhã, como sempre acontece todo ano, e eles vão investigar essa situação. Ele pode ser aberto um processo de punição administrativa, onde se vai analisar a situação e se ficar provado que houve essa afronta, quem está vendendo, olha, isso que fique bem claro. Você que tem uma loja, uma ótica, uma loja de roupa, que você está vendendo na senha, você está se solidarizando com essa situação de erro. E se eu comprar, você me lembrei agora de uma coisa bem interessante, se eu comprar, é normal, principalmente em dias de festas, grandes festas, aqueles cambistas que ficam na Coronel Martiniano, você vai passando com o carro, o cara quase que para oferecer a senha, eles também tem que vender se for estudante meia entrada? Mas todos têm. Colocou em venda, como eu repito um exemplo que eu já dei aqui várias vezes. Quem pretender fazer suco em casa, colocar num saco, botar para gelar e vender no meio da rua, vai ter que cumprir regras, certo? Parece uma coisa muito informal esse trabalho do cambista, fica mais difícil de provar que você às vezes não conhece aquela pessoa. Quando você comprar em loja tal, a sua senha que vem como meia de estudante e você pagou o valor normal, você via PROCON num processo administrativo, porque você teve prejuízo, eu vou poder exigir uma restituição até o dobro do que você pagou a mais. Isso é o que está na lei, certo? Eu vou poder fazer isso. Eu não tenho competência funcional para estar em porta de festa, para estar dentro de loja que está vendendo, para obrigar alguém a reduzir preço. Isso é serviço da fiscalização. O nosso ouvinte Marinildo, ele pergunta o seguinte, com relação, por exemplo, a uma festa de clube, eu posso levar a minha própria mesa de casa? Olha, é aquilo que eu disse, primeiramente, para que seja cobrado aluguel de mesa e cadeira, o dono da festa ele tem que ter ali o comprovante de que ele está pagando por aquelas mesas e cadeiras. Então ele está repassando o custo ao consumidor e prestando um serviço que não é nada errado. E muitas vezes o preço que ele cobra dá para você comprar uma mesa na comprar loja, uma né? mesa. E outra coisa, uma mesa com 4 cadeiras, Marcos, se o estabelecimento, se aquele clube, se o Corinthians, a ASEC, a ABB, se aquele clube já dispõe de mesa e cadeira, ele não pode ser cobrado. Se você, quando aluga o clube, vem com as mesas e cadeiras, isso não pode ser cobrado. Quer dizer que se a mesa já pertenceu ao clube, o clube não pode cobrar pela mesa. Vamos aqui. A não ser que o clube disponibilize a quem está fazendo a festa, ele alugar só o estabelecimento, sem as mesas e cadeiras, só a parte física do prédio, ou a incremento do preço. Ou seja, eu estou fazendo uma festa, e nessa minha festa tem mesa e cadeira para alugar. Eu tenho que provar que eu estou pagando por essa mesa e cadeira e repassando para você esse custo. Sabe, Marcos, você está entendendo? Se eu alugo, a alocação por uma noite é R$5.000 e já vem com mesa e cadeira, eu não estou pagando. Não, mas eu não quero mesa e cadeira não. Quanto fica? Continua R$5.000. Então não posso repassar custo nenhum ao consumidor, certo? Não posso repassar. Aí vem aquela questão, mas se alguém quebra uma mesa, se o consumidor quebra uma mesa, ele pode ser cobrado por isso. Se for um acidente, não deixa de ser um ato culposo. Se ele quebrou porque quis, é um ato doloso, pode configurar até um crime, um dano ao patrimônio, que seria um patrimônio privado, mas o crime de dano, ele é punível, até com pena privativa de liberdade, certo? Agora, aí vai aqui uma questão do meu entendimento.
Se aquele estabelecimento ali, ele comporta 300 mesas e cadeiras, eu não tenho o direito de alugar 300 mesas e cadeiras, certo, Marcos? Eu teria que viabilizar pelo menos uma parte para o consumidor querendo poder entrar ali com a sua mesa e cadeira, que ele pode levar até de casa em tese, ou então ele pode usar um isopor. Há festas aí que você é proibido de entrar com isopor, nem pagando rolha, porque eles não querem que você use um isopor com mesa e cadeira. É uma questão que eu considero absurda. E a explicação para isso é mais absurda ainda, é você entrar no estabelecimento e não poder sair. Aí dizem que é por questão de segurança. Isso é mentira. Isso é mentira. Você não pode sair porque lá fora você pode comprar uma cerveja, um guaraná, uma água, um cachorro quente, um churrasco. Às vezes pela metade do preço é cobrado lá dentro. Então você não pode sair para ser obrigado a comprar o que vende lá dentro. E ficam falando de questão de segurança. Isso desculpa, está para fúria. O direito de ir tem que ser garantido. Garantido. E quando você compra um ingresso para uma festa, você está comprando ali o direito de participar, de assistir aquela atração musical. O cerne da cena da festa, ali é um contrato para você participar de um entretenimento, uma atração artística, cultural. Você não está pagando ali R$100, 40, cento e tanto, para atravessar uma porteira. Você não é gado. Você não está pagando para atravessar uma porteira para entrar no estabelecimento, não. Você está participando para assistir aquela banda tocando. E você, com esse ingresso, você pode entrar e sair 1000 vezes se quiser, pode comprar essas coisas lá fora. E isso é uma questão que tem que ser esmiuçada, certo? A desculpa de dizer que aqui sempre foi assim também não é verdade. Quem tem um pouco mais de idade sabe que no passado não era assim. Quantas festas nós fomos aqui, comprava sua senha, entrava, tinha mesa e cadeira lá à disposição para quem quisesse, não era cobrado em nada mais por isso, podia sair, podia entrar à vontade, só que os organizadores foram inventando jeitos mesquinhos de ganhar mais dinheiro, e são jeitos ilegais, modos ilegais, mas eu repito, não é lotando a festa e gastando R$500, 800 mil numa festa que você vai fazer valer seu direito nunca. Você vai fazer valer reclamando ou não comparecendo. Aí depende de você, de cada um, né? Aí vai a vida de cada um. A forma que você quer lidar com sua vida. Agora a questão é, se você acha que tá uma coisa errada, tente fazer valer o seu direito. Antes de tudo, se você não tentar se ajudar, o PROCON nunca vai conseguir lhe ajudar, o Poder Judiciário não vai conseguir lhe ajudar de forma nenhuma. Ok, eu quero aqui pedir desculpa aqui ao nosso amigo Edmar Filgueira, lá de Jardim, porque ele pede para que a gente trate aqui do assunto, mas infelizmente nosso tempo estourou, mas nós vamos deixar para terça-feira, porque o Edmar está aqui cobrando uma fiscalização do PROCON lá em Jardim do Seridó, porque segundo ele, e inclusive ele tem razão, Jardim do Seridó cobra a gasolina mais cara do Rio Grande do Norte. E doutor Márcio vai me desculpar, mas o PROCON tem que agir com relação a Jardim do Seridó. Primeiro que tem que agir, Marcos, é o consumidor. Sim, mas a denúncia já está sendo feita aqui já. Então. Mas não é pela internet, sentado em casa, que a gente consegue resolver os problemas da vida. Então você procura o PROCON, viu? Liga pro PROCON. Nós temos os meios de resolver, inclusive pela internet, só que temos os canais corretos. Então a denúncia tem que ser formulada. Às vezes, formular a denúncia exige de você um trabalho. Porque você dizer que a gente sabe que é caro, que tal cidade é caro a gasolina, não vai resolver. Você vai ter que, por exemplo, de pegar o endereço do posto, o nome do posto, o CNPJ, se você conseguir. Se eu quiser abrir, Marcos, um processo contra você hoje na justiça, eu tenho que ter seu nome, seu CPF, seu RG, saber sua profissão, seu endereço, seu telefone, seu e-mail, e se você é casado, solteiro, divorciado ou viúvo. Então, isso é judicial. Então, você sozinho de casa, achando que vai movimentar o direito falando na internet, não vai conseguir. Então, você vai ter que formalizar a denúncia, vai ter que trazer dados, e com isso, a fiscalização vai agir. Os fiscais devem estar aqui amanhã e depois, e eles já estão informados da situação já no Seridó. Pronto. E nós esperamos, eu espero que na vinda ou na volta, porque o fiscal ele não vai chegar lá e multar por causa daquele preço. Ele vai notificar o posto para que justifique, que são dois, se não me engano, os preços muito similares, né? São os mais altos do estado do Rio Grande do Norte, eles vão ser notificados para justificarem esse preço. Por que o preço aqui é tal e em tal cidade é outro preço? Isso vai acontecer porque nós teremos aqui os fiscais. Quem sabe se terça-feira a gente já traz um resultado sobre essa operação, sobre essa fiscalização, quem né? sabe. Tomás, obrigado pela sua participação. Você volta na próxima terça-feira aqui no nosso Panorama 95. Com certeza, amigo. Estamos aqui. Quem fizer pergunta na live será respondida. E na correria aqui, o beijo, o abraço para a namorada. Cheiro, meu amor. Estou morrendo de saudade. Ali, né? Lá em Poeira, nosso ouvinte assíduo. Que inclusive vai viver a festa do seu padroeiro no mês de agosto, né? Exatamente, estarei lá com ela, se Deus quiser. Tá ok, 7h39, volto já com o Dr. Wander Weyden, médico cardiologista no quadro Check-up no rádio, irá falar sobre a importância do exame Holter de 24 horas, já já.